Você sabe, né? Quando toca essa musiquinha, é a hora de você se concentrar mais e tentar entender como é que você também pode levar uma vida mais saudável. Hoje a gente vai falar sobre o cuidado com a pele que a gente precisa ter para a exposição solar. E não só isso, mas também para evitar algumas doenças incômodas que podem atrapalhar depois o ano inteiro. Então fica ligado, aumenta o som da TV e presta bastante atenção aqui nessa conversa que a gente começa a ouvir de saúde. Hoje eu trouxe para refletir aqui uma frase de Immanuel Kant que disse o seguinte: a paciência é a fortaleza do débil e a impaciência a debilidade do forte. Parece até um provérbio de Salomão, né? Mas já parou para pensar que realmente a paciência ela é uma virtude incrível e que quando a gente desenvolve, quando a gente trabalha essa virtude, a gente pode se passar até por uma pessoa mais sábia, mais forte? E ao contrário também, aquela pessoa que é mais preparada, mais sábia, mais forte, quando é impaciente, ela acaba sendo destruída pela impaciência, por querer tudo para ontem. Vamos cultivar a paciência hoje, que tal? Bora começar? Bom, e esse assunto de paciência tem até a ver também com o tema de hoje. Quais os cuidados que a gente precisa ter com a exposição solar? Doutora Cristiane, esse é um assunto necessário, imprescindível para essa época do ano. E às vezes a gente leva as férias assim muito esse momento, né, de verão, de uma forma muito relax. Demais da conta. É verdade, eu tenho muitos pacientes, principalmente homens, que falam: eu não tenho paciência de ficar passando protetor, hidratante, eu não tenho paciência. E é uma coisa que a gente precisa aprender e exercer, né, Peru? A gente vai aprofundar mais nessa questão da exposição solar, mas eu queria começar nossa conversa, doutora, mencionando alguns outros problemas que a gente pode ter, que são mais frequentes de serem adquiridos durante o verão. É praia, é piscina, lugares com uma alta concentração de pessoas ali, areia. Então eu queria tentar entender os principais problemas de pele que podem surgir no verão. Pois é, Teru, o verão é aquele clima que a gente tem altas proliferações, proliferação de fungo, proliferação de bactéria, proliferação de vírus. Então, essa época a gente pode desenvolver inúmeras doenças em que esses agentes acabam proliferando mais. Por exemplo, vamos começar aqui com as micoses superficiais. O que são essas micoses? São doenças de pele causadas por fungos que acometem a porção mais superficial da pele e eles podem acometer qualquer localização. As frieiras, que são aquelas lesões entre os dedos dos pés, são tão frequentes e a gente pode adquirir essas frieiras ali nas piscinas, não exatamente na água da piscina, mas naquele local em que todo mundo toma ducha, entendeu? Que é a água sem cloro, ali o fungo se prolifera de uma forma intensa. Como prevenir, por exemplo, as frieiras? A gente pode usar um chinelo mais alto. Lembra aqueles chinelos bem baixinhos? Eles acabam tendo um contato muito intenso, direto, né? Com aquela poça d'água ali. E outra, sempre deixe o seu tênis tomar sol, aproveitar essa estação também para tentar diminuir a proliferação desses agentes, porque o sol, ele é fungicida, ele é bactericida, ou seja, ele ajuda a matar o fungo também. Maravilha! Então, a gente tem que tentar proteger, deixar sempre seco entre os dedos dos pés, assim como as dobrinhas do corpo, virilhas, axilas, são locais que o fungo gosta, porque fica quentinho, fica úmido e fica aquele calorzinho para ele proliferar. Pegou, precisa da ajuda do médico para tentar resolver o problema depois. Com certeza, o quanto antes. E esse nome aqui, doutora, que tá difícil, pitiríase e versicolor, o que é isso? É o famoso pano branco. Quem nunca ouviu falar do pano branco? Que também é um fungo causado por um... É causado por um fungo que traz lesões de várias cores, por isso o nome versicolor, entendeu? Então, esse fungo, ele é natural da nossa pele, ele habita geralmente na nuca e eu tenho, você tem, mas em algumas condições, geralmente com a imunidade um pouco mais baixa e aquelas pessoas que têm a pele muito oleosa, ele se desenvolve de uma forma muito intensa e acaba dando esse problema, então, de lesões que vão alterando a cor, geralmente esse fungo, ele produz uma substância, que é o ácido azelaico, que não deixa a pele queimar. Então, ele causa geralmente manchas brancas e o tratamento pode ser bem longo, bem demorado, por isso que é importante a gente prevenir
Como? Deixando a pele mais sequinha, não deixar a pele ficar muito oleosa, aquelas higienes primárias são importantes. Lavar o cabelo com frequência, né? Porque no calor a gente fica mais suado, então a tendência é necessidade maior de lavar, sim. Exatamente. E também evitar de ficar tomando sol direto na pele, principalmente porque o fungo, ele traz essas manchas, essas alterações de cor. Entendi. E mesmo depois que a gente mata o fungo acaba dando aquele aspecto diferente na pele, então as pessoas acham, poxa, eu ainda estou com fungo e acham que não estão curados e pode ter sobrado só lesão residual por causa do sol. Me fala uma coisa, lavar o cabelo e prender o cabelo, que muitas pessoas fazem, homens e mulheres, também podem piorar ou facilitar esse problema? Com certeza, esse fungo que chama Malassezia furfur, ele gosta de um ambiente úmido e se você prender o cabelo molhado, nesse calorão? Exatamente, você vai intensificar essa proliferação do fungo. Bicho geográfico e tungíase. O bicho geográfico a gente até conhece. O que seria a tungíase? A tungíase é aquele bicho de pé, famoso e muito frequente aqui no Brasil. A gente tem o bicho de pé, mas nessas áreas úmidas e quentes, né? Tá. Então ele se prolifera no solo, ele vem de uma pulga que chama Tunga penetrans e ele penetra realmente na pele e ele dá um pontinho marrom com um halo branquinho. Só que ele vai se desenvolvendo e proliferando e às vezes alguns chamam até de batata, porque ele fica naquele formato Uau. grande e a gente precisa remover ele e ele dá muita coceira, esse é o principal sintoma. É o bicho de pé, né? A gente Como fala. que a gente previne? Usando calçados mesmo, né? Se você usa o chinelo, através do chinelo ele pode entrar no dedão ali, penetrar, pode até entrar em contato com as mãos e penetrar nas mãos, que é mais raro, geralmente é no pé mesmo. E existem regiões que são mais, assim, favoráveis para a gente se contaminar, doutora? Sítio, fazenda, curral. Eu já tive um bicho de pé em contato no curral. Tá. Curral é um local muito frequente para a gente pegar o bicho de pé, mas geralmente eles gostam de um ambiente úmido. Então tem algumas ilhas de litoral também que tem muito bicho de pé, uma altíssima proliferação dessa pulga. Bicho geográfico. A gente acabou nem falando muito, mas ele faz parece um mapa no corpo, né? Exatamente, Teru. O bicho geográfico, ele está relacionado com cães e gatos que evacuam na praia e daí essa larva migrans, ela pode penetrar quando você senta ali na areia ou quando você está caminhando. Então, qual que é o ideal? Vai caminhar na praia? Use sempre um chinelo. Vai caminhar na areia, né? Ou vai sentar na areia? Coloca ali um pano primeiro, antes protegendo. de sentar, porque a gente não tem como evitar totalmente. Os animais podem ir lá à noite, aqueles animais de rua mesmo. Então, a melhor forma é a gente se proteger. E você que leva o seu pet para praia, olha, fica aí a sugestão, fica a dica de não deixar o bichinho ali, um lugar onde tem crianças brincando, né? Acho que dá para deixar na casa. Claro. Doutor, um outro problema muito comum, frequente no verão, é impetigo. Falei errado? Falou certinho. O impetigo é uma doença de pele causada por bactérias. Acomete preferencialmente crianças. Pode acometer os adultos também, mas as crianças é muito mais frequente. Entre os 2 e 6 aninhos. E ela é causada por uma bactéria que é frequente do nosso corpo também. Tanto Staphylococcus quanto Streptococcus são as bactérias que mais causam impetigo. São lesões que aparecem como feridas avermelhadas, podem dar ao redor da boca, em qualquer lugar do corpo, na verdade. E depois que elas vão evoluindo, elas causam crostas amarelas, que são as principais características do impetigo. O tratamento é com antibiótico e elas são altamente contagiosas. Então, cuidar bastante aí. Pitiríase de novo aqui, mas aí agora é a alba. Agora a alba. A pitiríase alba não é uma micose, tá, gente? A pitiríase alba é um problema da pele em que a gente não consegue queimar da mesma forma, de forma uniforme, ou seja, ficam manchinhas mais claras, não totalmente brancas, mas por causa da desidratação superficial da pele, que acontece muito no verão também. Então, Entendi. como que a gente previne a pitiríase alba? Hidratando a pele, simples assim. Legal. Brotoeja, virose. Brotoeja é muito frequente no bebê. Bebezinho, as mães de primeira viagem principalmente colocam aquele monte de roupa, às vezes está no verão e o bebê está até com um casaco de neve. Duro. Não se mexe e isso realmente faz com que as glândulas do bebê se percam, porque ele ainda não está preparado para ter um desenvolvimento glandular bom. Então as glândulas sudoríparas inflamam e acabam ficando vermelhinhas. São aqueles pontinhos vermelhos e a gente previne isso evitando que o bebê passe calor. Entendi. Queimadura de sol e agora a gente vai entrar
entrar agora nesse universo da alta exposição. A queimadura de sol, a gente fez um programa só falando sobre queimadura de sol, os aspectos, os sintomas. E hoje eu queria entrar mais, doutora, na questão da alta exposição. Vamos para cá, explica pra gente como é que como é que os raios penetram na nossa pele? Até que ponto, até que profundidade eles causam dano, doutora? Correto. Bom, a nossa pele, ela tem a diferenciação principalmente de 3 camadas. A camada mais superficial se chama epiderme. Então, os raios solares, eles podem penetrar até a epiderme e, dependendo do raio, ele penetra mais profundo ou mais superficialmente. Então, aqui, por exemplo, nós temos os raios UVC. Ninguém fala muito de raio UVC e justamente porque... Eu nunca ouvi falar. Os raios UVC, eles ainda ficam na camada de ozônio, só que um dia eles podem começar a chegar até a nossa pele, o que seria terrível, porque eles são extremamente maléficos. Nocivos. Então, nocivos, muito nocivos. Então, tá aí um outro motivo para a gente tentar proteger a nossa camada de ozônio. Tá. Enquanto isso, a gente não se preocupa com eles. Os raios UVB... eles atravessam a epiderme e eles chegam na derme, que é a camada média da pele. Então, eles são responsáveis mais pelas queimaduras. São aqueles sintomas de vermelhão, de bolhas, ardência na pele, febre, dor. São esses os raios responsáveis pelas queimaduras. E nós temos ainda os raios UVA, que penetram muito profundo na pele. A gente ouviu muito falar dos dois, tanto para proteção de pele, proteção de roupa, proteção dos olhos. Sim, também. Também. Os raios UVA, eles são responsáveis pelos danos na pele longo prazo. Então, a gente toma hoje a radiação UVA e, lembrando, eles são bem constantes durante o dia em todas as estações do ano. Então, a gente tem raios UVA incidindo no inverno de uma forma intensa, da mesma forma que a gente tem os raios UVA incidindo no verão. E no começo do dia, eles também são altíssimos, da mesma forma que eles são no meio do dia e no final do dia. Relembra pra gente então, doutora, os cuidados que a gente precisa ter na exposição do sol, não só durante o verão, mas durante o ano todo. O verão precisa caprichar um pouco mais, vai? Sim, com certeza, porque a gente tem uma altíssima exposição aos raios UVB também. Tá. Mas, lembrando, o protetor solar, ele deve ser aplicado durante o ano todo, durante todas as estações, justamente porque a gente tem os danos solares dos raios UVA que são constantes durante o ano todo. Então, a gente precisa passar, a gente precisa reaplicar e, de preferência, escolher protetores solares que estão escritos ali, que tem proteção também contra os raios UVA. Ok. Entendeu? Muito bem. Então, tanto para a pele quanto para os olhos, né? Porque os raios UVA, eles também são super nocivos, eles podem provocar catarata, eles penetram fundo nos olhos também, provocando lesões internas. Só para a gente fechar esse assunto dos raios ultravioletas aqui, esses raios incidindo na nossa pele mais profundamente, eles podem causar câncer, inclusive, quando a gente não protege, né, doutora? Também. Não é só essa queimadura, então, esse mal-estar logo do verão. São raios que a gente acaba não vendo nem o estrago. Exatamente. Eles são bem longo prazo. Então, a gente está falando aqui de 5, 10 anos, que mais para frente você vai desenvolver câncer de pele, melanoses, que são manchinhas de sol, envelhecimento mesmo. Porque, pensa, ele está entrando lá no fundo, no DNA da célula, entendeu? Então, ele vai modificando a estrutura, ele vai causando oxidação e estrago. A gente, às vezes, não percebe o estrago que está causando, mas a doutora trouxe aqui pra gente, eu quero mostrar essa foto aqui, onde a gente consegue ver a olho nu. Então, assim, a gente até consegue ver algumas manchinhas bem suaves aqui, mas com um equipamento especial que enxerga um pouco mais profundamente, é a mesma pele. Eu tenho a impressão que se a pessoa conseguisse visualizar, ela teria muito mais cuidado. Antes de se expor daquela forma tão intensa ao sol, a gente sabe que uma pele sem proteção, ela está sendo atingida de uma forma tão intensa pelos raios, e esses raios eles vão causando microlesões que só no futuro a gente vai perceber, entendeu? Por isso a importância que a gente sempre repete, e vários programas a gente já falou aqui, como é importante usar o protetor solar. Olha a diferença. A gente precisa realmente cuidar e acho que essa visão, de vez em quando a gente precisa dar uma olhadinha para ela com mais atenção, para
o medo protege a gente também, Com né? certeza. Eu tenho pacientes que eu mostro a foto de duas senhoras que são gêmeas, mas uma era freira e a outra trabalhava na roça. Então a freira parecia filha daquela irmã gêmea que trabalhava na Olha roça, só. porque a pele já estava toda envelhecida, cheia de feridinhas, lesões de câncer de pele, e a outra com aquela pele linda, maravilhosa, mesmo com a idade avançada. Pra gente ver que é o sol mesmo. Doutora, a gente precisa do sol, a gente precisa da vitamina D, mas a gente, por exemplo, pega sol todos os dias no rosto, porque por mais que seja inverno, a gente vai estar cheio de roupa, vai pegar um pouco de sol no rosto, talvez um pouco aqui na mão, talvez no pescoço. Nessas regiões, quem sabe a proteção tem que ser 100% o tempo inteiro. O tempo inteiro. Para adquirir a vitamina D, de repente, em locais que a gente não tenha tanta exposição. Eu sempre sugiro para os meus pacientes pé e perna. Legal. São áreas que a gente geralmente esconde e é um sol de pouco tempo, entendeu? Então, se você ficar 10 a 15 minutinhos, isso vai ser suficiente para produzir 5 a 7 mil unidades de vitamina D por dia. É o suficiente. É o suficiente. Eu queria falar agora um pouquinho sobre os horários de exposição. Você que vai para a praia, mas tem dificuldade de acordar cedo, ou você que acorda cedo, mas de repente fica o dia todo na praia, ou fica em exposição plena. Vamos falar um pouquinho sobre a exposição aqui desses raios durante o dia, doutora. Bom, às 8 horas da manhã, você vai caminhar na praia, quase não tem ninguém, né? O pessoal está dormindo, com preguiça. A praia está dormindo. A praia está dormindo, ela está até vazia. Então, é um horário que eu aconselho vocês a tentarem acordar um pouquinho mais cedo e chegar na praia mais cedo para poder curtir, para fazer ali um esporte, uma caminhada, porque ali os raios, eles são baixos, a incidência principalmente do raio UVB, que é aquele raio que deixa a pele vermelha, que faz a queimadura solar, a bolha, é uma incidência mais baixa. Então, lógico, com o protetor sempre, mas você pode fazer e ele desfrutar melhor nesses horários. Essa regra continua valendo, então. Às 10 horas, o sol já está bem mais forte, bem mais quente. Agora no verão, a gente sente ele já ardendo na pele. Então, aqui a gente considera ainda moderado. Ainda assim, alguns dias a gente percebe aquele sol tão forte, tão ardido, que mesmo sendo 10 horas da manhã, já parece meio-dia. Sim. Então, a gente tem que tomar o cuidado redobrado. Reaplicar os protetores com uma incidência maior. Mais frequência. E o primeiro protetor do dia deve ser aplicado meia hora antes da primeira exposição. Ah, tá. Quando eu aplico o protetor, digamos que eu cheguei à praia meio-dia. Dormi tarde, acordei tarde, então cheguei à praia meio-dia. Eu preciso passar o protetor e esperar um pouquinho para funcionar? A dica é meia hora antes e no corpo todo, sem biquíni, sem maiô, sem nada. Passe em tudo mesmo, porque o que acontece? Às vezes, quando tem ali o biquíni, você acaba chegando pertinho, mas muita gente faz aquele vergão exatamente na marca próxima. E dói, hein? Ao biquíni, ao maiô, fica aquele vermelho, ali faz bolha, nem que seja uma faixinha, mas pode acontecer. Então, a gente tem que proteger meia hora antes. E nesse horário, a exposição dos raios já é bastante elevada. Muito elevada. Na verdade, é o pico dos raios UVB. É como se fosse uma parábola, né? Então, os raios UVB, eles começam a ficar mais intensos e meio-dia é quando o sol está incidindo de cima para baixo de uma forma bem reta e ali emitindo a maior quantidade de raios UVB possível. E a gente sabe que essa intensidade vai aumentando até as 2 da tarde. Por exemplo, essa intensidade dos raios ele fica forte e depois ele começa a cair declinar novamente. Então, aqui a gente considera alto, não é o extremo, é o alto, ainda assim muito forte e a radiação muito intensa. Então, esse horário, o ideal mesmo é você sair para comer, você evitar o período da praia, porque a gente sabe que a praia é uma altíssima exposição solar, o raio reflete em vários... Eu estou pensando nisso, né? Tem a incidência de cima que bate na areia e acaba refletindo no nosso rosto para baixo. Não é só, eu tô com boné, eu tô protegido, que nem a gente viu já em algumas pessoas falando, não, o boné já serve. Não, na verdade não, porque você tem raios incidindo de todas as formas. Uma coisa interessante também é que tem gente que acha que porque tem o vidro já está 100% protegido. Se você está enxergando, é porque tem raios aqui nesse ambiente e porque eles estão incidindo de várias formas. Inclusive, essa luz, ela também queima a nossa pele. Então, a gente tem sempre que proteger. Agora, para fabricar a vitamina D, não pode ter a janela, mesmo que transparente, na frente. Tá.
Tem que ser livre totalmente. Lembrando que são só alguns minutos, a gente tem vários programas feitos aqui no Vida e Saúde, só explicando sobre a vitamina D, inclusive com a doutora Cristiane também falando sobre esse assunto. Se você quiser rever, você pode acessar o nosso conteúdo lá no YouTube. Se inscreve, acessa a playlist e aproveita para ativar o sininho para receber as notificações, tá? Doutora, obrigada, viu? Imagina, Foi ótima essa aula sua aqui. A gente vai se cuidar mais no verão a partir de agora, concorda aí comigo? Muito bem. Ó, a gente faz uma pausa rapidinho para o intervalo e na volta se prepara, porque essas gordurinhas aqui indesejadas vão poder ser eliminadas com um treino em tempo real com o Rubens Faustino. E ainda tem essa barrinha de coco com chocolate aqui no Vida e Saúde hoje. Olha que delícia. A gente já volta.